Você já parou para pensar por que é que os Estados Unidos se interessaram pelo Alasca e compraram esse território do antigo Império Russo? Em meados do século XIX, o Império Russo encontrava-se em uma grave situação financeira. Além disso, a expansão do Império Britânico por toda essa centúria e o fato de o Império Britânico já possuir o Canadá e ainda estar associado a um aumento de rivalidade com os russos colocou em xeque a posse da Rússia sobre esse território no noroeste do continente americano. Por outro lado, a amizade entre o czar russo Alexander II e o presidente dos Estados Unidos na época, Andrew Johnson, facilitariam uma possível negociação entre esses dois países sobre a posse desse território. E as negociações sobre o Alasca começaram em 30 de março de 1867. Essas negociações foram conduzidas pelo embaixador russo, o barão Edward de Stockel, e também pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, William Henry Seward. Na época, o valor acordado entre os países foi de 7 milhões e 200 mil dólares. Em valores atualizados, esse valor pode chegar a mais de 100 milhões de dólares. Uma quantia ainda baixa se considerada a dimensão desse território. Porém, é importante lembrar que na época da compra do Alasca, a população dos Estados Unidos não recebeu essa notícia com tanto entusiasmo, gerando inúmeras críticas e contestações com relação a essa negociação conduzida pelo secretário William Seward. O território do Alasca, que é composto por aproximadamente 1.600.000 km², não se conecta ao restante do território americano, mas mesmo assim o Alasca foi anexado ao território dos Estados Unidos em 9 de abril de 1867, sendo considerado posteriormente o 49º estado norte-americano. Porém, como eu disse anteriormente, a compra do Alasca foi muito criticada e vista como uma negociação absurda, sendo pejorativamente chamada de a loucura de Seward, fazendo uma referência ao possível mau negócio que foi conduzido pelo secretário dos Estados Unidos. E é relevante lembrar que no contexto da época, tanto a economia quanto a política dos Estados Unidos encontravam-se fragilizadas. O país havia acabado de passar pela sua principal guerra, a Guerra da Secessão Americana, também conhecida como Guerra Civil Americana. E por falar em contexto, no ano de 1867, ano da compra do Alasca pelos Estados Unidos, o território do atual Alasca era habitado por cerca de 2.500 russos, 8.000 aborígenes e cerca de 50.000 esquimós. Além disso, esse nome Alasca, que nós conhecemos hoje, foi escolhido pelo povo norte-americano, porque até então esse território chamava-se América Russa. Economicamente, esse território era formado por terras geladas que não produziam muitas coisas além de peles de animais que eram vendidas por companhias de comércio. Porém, cerca de 20 anos depois da compra do Alasca, os Estados Unidos descobriram ouro nessa região, o que desencadeou uma grande corrida por esse mineral em todo o estado do Alasca. E essa corrida dura até os dias de hoje. E algumas décadas depois, também no Alasca, mas mais ao norte, foram descobertas importantíssimas reservas de petróleo, o combustível mais utilizado no mundo no século XX. O que tornou essa compra supervalorizada pelos norte-americanos, já que um território infértil que produzia apenas peles de animais era uma grande região produtora de minerais, tanto o ouro quanto o petróleo. E estrategicamente, em meados do século XX, com o desenvolvimento das grandes guerras mundiais, o Alasca se tornou um ponto extremamente importante para a geopolítica norte-americana, já que era um ponto de acesso a todo o continente asiático e também ao território da antiga União Soviética, o que mais tarde faria todo sentido, já que durante a segunda metade do século XX se desenvolveu a Guerra Fria e o Alasca era como um trampolim
para se chegar até esse território então dominado pelos russos, que formava a maior oposição política, econômica e ideológica dos Estados Unidos. Então, do ponto de vista geopolítico, a venda do Alasca pelo Império Russo pode ser considerado um grande erro estratégico e um grande erro comercial protagonizado pelo Império Russo. Então, revisando a compra feita pelo secretário de Estado americano, William Seward, essa foi uma grande negociação que foi supervalorizada pelos Estados Unidos e que motivou, além do interesse expansionista de Seward, também a diversificação de negócios, comércios e ampliação do território em uma região que até então era desconhecida, mas que se tornou extremamente importante econômica e geopoliticamente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. A compra do Alasca pelos Estados Unidos é um tema que não é tão claro assim com relação às motivações de venda e de compra, mas é claro que no contexto da época fazia todo sentido, já que foi uma saída encontrada pelo Império Russo para sanar parte de sua crise econômica. Além disso, atendia os interesses dos Estados Unidos na época e acabou se apresentando como uma alternativa extremamente viável para a economia desse país. Então, se você acha relevante, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um colega, com um professor, com alguém que gosta da história do Alasca, para alguém que se interessa por esse tema. E se você acha relevante também, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, porque semanalmente eu sempre posto um vídeo sobre um assunto muito interessante que com certeza um deles você vai gostar. Beleza? Então é isso aí. Eu agradeço se você assistiu até o final. Eu vou ficando por aqui e na semana que vem nós temos um encontro marcado com um novo momento do conceito. Beleza? Então, valeu, tchau, tchau!